tudo bem? No vídeo de hoje quero trazer para você os 5 solas da Reforma. Uma breve passagem por alguns versículos que falam a respeito de cada um dos solas. São eles: sola Scriptura, somente a Escritura; sola fide, somente a fé; sola gratia, somente a graça; solus Christus, somente Cristo; soli Deo glória, somente a Deus a glória. Os 5 solas são frases latinas que definem princípios fundamentais da Reforma Protestante. Os 5 solas sintetizam os credos teológicos básicos dos reformadores, pilares dos quais creram ser essenciais da vida e da prática cristã. Vamos ao vídeo. Primeiro sola, sola Scriptura, somente a Escritura. A Escritura é a única regra de fé e prática da Igreja, e o protestantismo aceita doutrinas de sua inspiração, autoridade, inerrância, clareza, necessidade e suficiência. Somente as Escrituras são o fundamento da teologia reformada. Passagens, sola Scriptura. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Porquanto tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras tenhamos esperança. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos, mas agora manifesto e por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações, para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Segundo sola, sola fide, somente a fé. Esse princípio afirma que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé, sem o acréscimo das obras do mérito humano, e por meio dele a tradição reformada é sustentada. Passagem sola fide. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse-lhes: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós, e não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Mas levanta-te e põe-te de pé, pois para isso
te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Terceiro sola gratia, somente a graça. Além da graça ser um dos atributos de Deus, é também o próprio Cristo em sua encarnação, e é o Espírito Santo quem aplica a graça ao coração do pecador. A graça comum é comunicada a todos os homens indistintamente, mas a graça especial é soteriológica, salvadora, e por meio dela é que o homem é salvo, quando há a comunicação da salvação de Deus ao coração do pecador. Sola gratia diz respeito a tudo que o homem possui, graça comum, em especial a salvação, que é dada pela graça somente. Graça especial somente, por meio da qual o homem é escolhido, regenerado, justificado, santificado, glorificado, recebe dons espirituais, talentos para o serviço cristão e as bênçãos de Deus. Passagens sola gratia. Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua misericórdia. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Mas agora, sem lei, tem-se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pergunto, pois, acaso rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente ficou o remanescente segundo a eleição da graça. Mas, se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Quarto sola, solus Christus, somente Cristo.
como forma de reação dos protestantes contra a Igreja Católica secularizada e contra os sacerdotes que afirmavam ter uma posição especial e serem mediadores da graça e do perdão por meio dos sacramentos que ministravam, a Reforma defendeu que tal mediação entre o homem e Deus é feita somente por Cristo, o único capaz de salvar a humanidade, e é o tema central da Reforma Protestante. Passagens solos Christus. Pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que ninguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Respondeu-lhe Jesus: Já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quinto sola. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Esse pilar da teologia reformada afirma que o homem foi criado para a glória de Deus e que tudo que ele fizer deve destinar a glorificar a Deus. Passagens: Só lhe deu glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Glórias a Ele!
Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Por amor de mim o faço, porque seria profanado o meu nome. A minha glória não darei a outrem. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ao único Deus sábio seja dada a glória, por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Sola Escritura, somente a Escritura. Sola Fide, somente a fé. Sola Gratia, somente a graça. Solus Christus, somente Cristo. Soli Deo glória, somente a Deus a glória. Os 5 solas, a maneira de pensarmos e caminharmos diante do único e verdadeiro Deus. Por hoje é só, vou ficando por aqui, encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!